OE nem sempre é indicador para comparar processos similares e também fazer comparação com empresas. Isso por quê? Porque você tem, cada processo tem a sua particularidade. Por exemplo, uma planta muito antiga e uma planta mais nova. Uma planta com uma tecnologia um pouco mais obsoleta e outra planta com equipamentos ou tecnologia mais avançadas. Não é? Uma planta que é mais automatizada do que outra planta que não tem quase automação nenhuma. Aí você vai comparar a eficiência. Não é a diferença de OE que vai justificar você fazer um plano de investimento. O investimento está muito óbvio. Você não faz porque às vezes você não tem recurso, não tem como você fazer o investimento. Às vezes até a própria localização daquela fábrica inibe você fazer algum investimento para ela. Então você não pode comparar OE quando você tem processos muito diferentes. Agora, Haroldo, quando são processos similares? Aí você tem que ter cuidado com a base de cálculo. Talvez seja aí a quinta colocação, que às vezes você faz uma comparação de OE com processo, mas a base de cálculo não está sendo a mesma. Às vezes, determinadas perdas estão expurgadas do cálculo. Quando você coloca no local errado, em vez de ser índice de disponibilidade operacional, índice de performance operacional, menos mal. Que o que você perde de um lado, você pode ganhar do outro. Mas quando você começa a incluir ou expurgar determinadas perdas no processo, pode ser que você esteja fazendo comparação de indicadores, inclusive entre empresas, e essa é a dificuldade quando a gente faz um benchmark de OE entre empresas, é saber a base de cálculo. Tá? Então é muito importante que a base de cálculo seja mais ou menos coerente. No livro, a Bíblia do TPM, eu dou qual é o critério que é utilizado pelo JPM, que a minha base de literatura são sempre o livro do JPM. Tá certo? O que diferencia meus livros do JPM é a linguagem que eu utilizo, os exemplos, a ocidentalização, mas essa ocidentalização não faz com que o TPM perca a sua veracidade, a sua consistência dada pelo JPM. Eu sempre penso o seguinte, vocês estão me vendo aí com 28 anos de experiência em TPM. Agora, você imagina aqueles consultores japoneses do JPM, que é um conjunto de consultores que vivem o tempo inteiro em vários países, inclusive no Japão, vários consultores somente trabalhando com TPM. Então, o nível de contato que esse conjunto de consultores tem com o TPM é muito maior do que eu, mesmo eu tendo 28 anos dedicado quase inteiramente ao TPM. Então, eu respeito muito a literatura do JPM e fico chateado, às vezes, quando eu vejo consultores ou autores descredenciar alguma coisa dos livros da literatura tratadas pelo JPM. Eu, particularmente, acho que os consultores deviam pensar melhor antes de tentar desmerecer os trabalhos ou os fundamentos que são disseminados pelo JPM. Eu, particularmente, respeito 100% toda a literatura do JPM. O que muda, a minha parte, é a linguagem que eu utilizo para convencimento, principalmente aqui no Ocidente, que a gente tem que usar uma linguagem um pouco mais figurativa, Enquanto o Japão, o pessoal não faz muita força para convencer, porque o japonês ele acredita muito no dado, na informação. Aqui você tem que mostrar um dado fazendo malabarismos. Se você fizer malabarismo, mesmo sem muitos dados, você consegue convencer. Mas se você for convencer apenas com dados, não é suficiente se você não fizer malabarismos aqui no Ocidente. Usar uma maneira, às vezes, lúdica, às vezes pegando na parte frágil, de convencimento, pegando até a parte emocional, para poder convencer as lideranças. Eu vi ontem uma abordagem muito boa que foi feita pela liderança, a partir do livro do Falcone, e eu, particularmente, pegando um pouco da literatura do Falcone, que é uma pessoa que eu me inspiro muito, desde que eu era consultor, desde que eu era facilitador da qualidade em 1990 lá, e hoje o Falcone faz parte da nossa Academia Brasileira da Qualidade. Então, eu respeito muito a literatura do Falcone, a importância da liderança, para que ela conduza, incluindo o cálculo do OE, e incluindo também o que fazer com o resultado do OE. A liderança é fundamental. Hoje, a maior dificuldade que a gente tem de convencimento para que tanto o 5S funcione, como também o TPM funcione, é justamente a liderança
usar o TPM, usar o 5S como um aliado para a entrega de resultados mais fáceis, melhores, para o nível superior. Né? Então, a liderança é comprometida com o resultado da empresa, mas ela não consegue, muitas vezes, despertar que no TPM, no 5S, ela vai conseguir muito melhores resultados para entregar, e o que é mais importante, com menos estresse, menos desgaste, e outra coisa mais, causando uma oportunidade de crescimento, causando muito mais motivação na sua equipe para participar das melhorias, tanto dos indicadores do TPM, como as melhorias da evolução do 5S.